Olá, pessoal. A gente está começando a ver os processos de separação de misturas. Nós vimos na última aula, que a gente viu em sala de aula ainda, nós vimos que a gente tem dois tipos de mistura: a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Mistura homogênea é quando a gente vê uma única solução, quando a gente olha e tem uma única aparência, uma única fase. E a mistura heterogênea é quando a gente tem duas ou mais fases. Um bom exemplo de uma mistura heterogênea é a mistura de água e óleo, que a gente, quando mistura a água com óleo, a gente observa exatamente duas fases. Nós vamos ver agora, né, a gente está introduzindo nesse material, os métodos de separação de mistura heterogênea. Na próxima aula, né, no próximo material, a gente vai estar vendo os métodos de separação de mistura homogênea. A escolha de um determinado processo para a separação de uma mistura baseia-se no conhecimento de algumas propriedades específicas das substâncias que fazem parte de uma determinada mistura. Para separar, por exemplo, o açúcar da areia, usamos o conhecimento de que o açúcar se dissolve na água e a areia não. Para separarmos o açúcar da água, analisamos o fato de que o ponto de ebulição da água é menor do que o do açúcar. Alguns desses processos de separação de misturas são tão corriqueiros, são tão comuns no nosso dia a dia, que nem pensamos neles como um método de separação. Existem vários métodos de separação de mistura. A escolha desses métodos dependem de dois fatores, principalmente de dois fatores: do tipo de mistura a ser separado, das condições materiais e das condições econômicas, bem como o tempo gasto nessa separação. A gente pode ter, entre as misturas heterogêneas, 4 tipos de mistura. Mistura sólido-sólido, como, por exemplo, quando a gente compra o feijão, que a gente precisa escolher esse feijão. Nesse caso, a gente vai estar fazendo uma catação, né? A gente vai catar, a gente vai estar escolhendo, o feijão vai estar separando a sujeira do feijão. A gente vai ter dois sólidos. A gente pode ter uma mistura de sólido e líquido. Um exemplo disso é a água com barro, a água barrenta, né? Um bom exemplo que a gente teve bem próximo, né? Que aconteceu foi da água que veio da SEDAI, que vinha aquela água turva com sujeira. Então a gente tem ali uma mistura de sólido e líquido. A gente pode ter uma mistura de líquido e líquido, que é um bom exemplo é a água e o óleo, ou uma mistura de gás e sólido, que é o que acontece no aspirador de pó, quando a gente suga, né, a gente aspira a poeira do ar. Vamos começar então pela técnica de separação de mistura heterogênea, sólido e sólido. Vamos ver primeiro o método de separação da catação, que é um método bem simples. Ele é baseado na diferença de tamanho e no aspecto das partículas. Podemos usar nessa separação as mãos ou uma pinça, dependendo do que a gente vai separar. Próximo método que a gente vai estar vendo é a ventilação, que consiste em separar os componentes de uma mistura por uma corrente de ar. Essa corrente ele arrasta o componente mais leve. Um exemplo, a separação de grãos de café das suas cascas. A gente pode estar usando também para separar, né, os grãos de arroz das cascas, ou nas máquinas de beneficiamento. A ação é usada para componentes de mistura de sólidos, quando um dos componentes é facilmente arrastado pelo líquido. Um exemplo disso, um exemplo bem comum, por sinal, é a separação do ouro, né? Então, a levigação ela é muito utilizada nos garimpos. Temos também a tamização ou peneiração, né? O termo tamização é um termo menos comum, peneiração é um termo mais conhecido, que é onde a gente separa os sólidos por diferença de tamanho. Bom, a flotação também é uma técnica de separação de mistura sólido com sólido, a mistura heterogênea, sólido e sólido, e ela consiste em colocar a mistura de dois sólidos em um líquido com uma densidade intermediária.
Um exemplo é quando a gente vai separar, se eu quiser separar serragem da areia. O que é serragem? Não sei se vocês já viram quando serra a madeira, que sai aquele pozinho bem fino da madeira. Então, a serragem é bem parecido com isso, é um pó de madeira bem leve. O que acontece? Quando eu jogo água, a serragem ela vai flutuar, né? Ela vai flotar, e a areia, como é mais pesada, ela vai decantar, ela vai para o fundo do recipiente. Assim eu consigo separar os dois. A separação magnética, ela também pode ser utilizada para separar dois sólidos, e a gente utiliza a separação magnética quando um desses sólidos ele é atraído por um ímã. Por exemplo, se eu tenho dois sólidos, uma mistura de ferro e de enxofre, o ferro ele é atraído por um ímã. Eu posso usar o ímã, né, para estar separando o ferro dessa mistura. A solução fracionada é um método que está baseado na diferença de solubilidade dos sólidos, ou seja, na possibilidade de um sólido ser ou não dissolvido em um determinado solvente. Geralmente, preste atenção, geralmente, não é sempre, o solvente utilizado é a água. Bom, vamos imaginar uma mistura de sal e areia. Como poderíamos separar os componentes dessa mistura? Então, primeiro passo, o que a gente pode fazer? Adicionar água? Então, primeiro passo, poderíamos adicionar água à mistura. A água dissolve o sal e a areia não. O segundo passo, a gente pode fazer uma filtração, né? O que vai acontecer quando eu fizer uma filtração? A areia ela vai ficar retida no filtro, enquanto a água e o sal dissolvido passam por ele. Terceiro passo. Aquecemos a mistura de sal e a água evaporada, e assim restará somente o sal. O que a gente precisa prestar atenção é o seguinte, né? Geralmente, para separar componentes de uma mistura, a gente utiliza um conjunto de processos. A gente não usa uma única técnica. Então, não é necessário que seja utilizada uma única técnica. A gente pode estar utilizando um conjunto de técnicas. Bom, agora a gente está iniciando as técnicas de separação de mistura heterogênea formada por um sólido e por um líquido. Vamos ver como funciona a decantação ou sedimentação. Tá? A decantação é um método utilizado para separar os componentes de uma mistura heterogênea formada por dois líquidos não miscíveis, que a gente vai falar disso um pouco mais na frente, né, daqui a uns 2 slides, ou de um sólido e um líquido. Por exemplo, eu posso pegar uma água com terra, uma água barrenta. Como a gente vai fazer para separar a água barrenta? A gente vai deixar essa água em repouso até que as partículas sólidas, por ação da gravidade, se depositem no fundo do recipiente. Depois que elas estiverem depositadas no fundo do recipiente, a gente consegue remover o líquido e deixar só a parte sólida no recipiente. E chegamos à técnica de separação para mistura heterogênea de líquido e líquido. Vamos tomar como exemplo uma mistura de água e óleo. O que a gente faz? A gente pode estar usando duas técnicas. A decantação ela serve para quando a gente tem líquidos immiscíveis, ou seja, o que significa um líquido immiscível? Que não se mistura. Então, líquidos immiscíveis, a gente vai misturar os dois e nós vamos deixar em repouso. Diferente da decantação que a gente viu lá atrás, quando a gente usou a areia e a água, ou a água barrenta, a decantação de dois líquidos, a gente utiliza o funil de bromo. Tá? Esse funil de bromo também pode ser conhecido como também é conhecido como funil de separação. O que acontece? Vocês conseguem ver pela imagem que a gente tem uma torneirinha, né, no finalzinho desse funil. Então, a gente deixou o líquido em repouso
E a gente, quando observa exatamente, né, a separação, as duas fases, a gente abre essa torneirinha e deixa escoar a parte de baixo até chegar na altura da torneirinha. Quando ele chegar na altura da torneirinha, a gente fecha a torneira e aí a gente tem os dois líquidos separados. A gente pode estar fazendo isso com uma mistura de 2 ou mais líquidos. A gente consegue também, se a gente utilizar um sifão, né? A gente coloca os dois recipientes com uma diferença de altura. O recipiente onde está o líquido que a gente quer separar, a gente coloca mais alto e a gente faz um sifão, a gente coloca uma mangueirinha, normalmente a gente enche essa mangueira com água, tampa as 2 saídas laterais e mergulha dentro do líquido. Então, por diferença, por pressão, né, o líquido que estiver mais acima, a gente consegue estar separando utilizando esse sifão. E para finalizar, né, as técnicas de separação de mistura heterogênea, a gente tem uma mistura entre um gás e um sólido, que também é uma filtração, tá? Só que um pouco diferente da filtração que ocorre entre um líquido e um sólido. Nessa filtração, o gás ele é separado do sólido por meio de uma superfície porosa, por meio de um filtro. O exemplo mais comum, né, de uma filtração entre um gás e um sólido é quando a gente está separando as poeiras do ar, que ocorre no aspirador de pó. Então, o aspirador de pó é um método, um sistema de filtração mais conhecido, que a gente utiliza no nosso dia a dia, utiliza bem, que está separando um gás de um sólido.